Amados irmãos, amadas irmãs, eu vos desejo as boas-vindas de todo o coração no precioso nome de Jesus Cristo. Eu também quero saudar a todos que estão ligados via internet, que estão ouvindo e até vendo. Também vocês recebam a mesma bênção como nós o receberemos hoje aqui. Primeiramente, quero dar uma informação aqui. No sábado, no dia 25 de agosto, queremos, se há suficientes que se querem deixar batizar, queremos organizar um batismo. Todos que se querem deixar batizar, no fim, aqui devem vir ao irmão Scherer para se registrar. Todos que querem se deixar batizar, devem vir ao irmão Scherer. O coral cantou 2 hinos. Em breve nos iluminará a luz eterna de Deus. Alegra-te, alma, e não fiques angustiada. Sim, nós esperamos até que chegue esse tempo. Deixe as lamentações silenciarem-se quando ecoar esse som. E alegres, sabemos, em breve virá nosso Senhor. Sim, assim é. Eu creio que não será mais longo tempo, então o Senhor virá e nos levará para o lar. Estamos prontos para isto? Queremos pedir ao Senhor que Ele, neste breve tempo, ainda nos prepare, que então, quando Ele vier nas nuvens, que possamos vê-lo e estar com Ele. Nós queremos também cantar 2 hinos do cantor pentecostal, número 2. Número 2 do cantor pentecostal. Tu te revelastes a mim. Tu te revelaste a mim, ó Senhor, com grande graça. Tu me carregas como pastor tão mansamente, com paciência de amor. Por isso eu te adoro. Meu Deus, eu te adoro. Do íntimo do meu coração, assim como eu posso, eu adoro a ti, Jesus. Tu és o bom pastor para mim. Tu provaste isto na cruz. Senhor Jesus, eu pertenço a ti. Tu somente sejas honrado. Por isso eu te adoro. Meu Deus, eu te adoro. Do íntimo do meu coração, assim como eu posso, eu adoro a ti, Jesus. Senhor, deixa-me ser o teu cordeirinho. Segura-me com a tua proteção. Ó, guia-me, seja para entrar ou para sair.
então estarei bem. Por isso eu te adoro, meu Deus, eu te adoro, do íntimo do meu coração. Como eu posso? Eu adoro a ti, Jesus. Tu cuidaste de mim sempre com pensamento de amor. Por isso, me foi colocado profundamente no coração o que eu devo a ti. Por isso, eu te adoro. Meu Deus, eu te adoro. Do íntimo do meu coração, eu te adoro. A ti, Jesus. Nenhum caminho e vontade própria mais. Determine tu somente. Eu me entrego a ti totalmente. Tu deves ser tudo para mim. Por isso, eu te adoro. Meu Deus, eu adoro. Do íntimo do meu coração, como eu posso? Eu adoro a ti, Jesus. No versículo 5, nenhum próprio caminho e vontade mais. Determine tu somente. Eu me entrego totalmente a ti. Tu deves ser tudo para mim. Assim, não olhar mais para nós mesmos, mas o Senhor tomará a ti na mão e o guiará adiante. Deixe todas as preocupações de lado, confie no Senhor, porque Ele te guia seguramente para o alvo. Vamos cantar ainda um segundo hino. 458, hino 458. Abra-me os meus olhos, mostra-me. Abra-me os meus olhos, mostra-me, Jesus, o que é a verdade em ti. Tu tens a chave com a qual abres para a plena luz a porta. Em silêncio, Senhor Jesus, eu persevero em ti. Somente o que tu queres aconteça. Abra o meu olho, que eu possa ver corretamente. Espírito das alturas, abra o meu ouvido, que alto e claramente, Senhor, possa receber o que é de ti verdadeiro e deixa se tornar revelado em silêncio, Senhor Jesus, eu persevero em ti, somente o que tu queres aconteça.
Abra o meu ouvido para que compreenda, Espírito das alturas. Abra minha boca para que ela carregue a mensagem que tu colocaste nela. Abra o meu coração, que esteja firmado em ti o amor que tu mantens. Em silêncio, Senhor Jesus, eu persevero em ti. Somente o que tu queres aconteça. Totalmente à tua disposição estou eu, Espírito das alturas. Olhos, ouvidos e boca. Em silêncio eu persevero em ti. Faça o que tu queres. Somente à tua disposição estou aqui, Espírito das alturas. Podemos dizer isso nós também? Nós queremos estar à disposição do Senhor. Posso pedir ao irmão Baumgartner que ele venha nos ler uma palavra de introdução e também orar conosco. Amados irmãos e irmãs, eu também quero saudar a todos vocês que vieram e todos que mundialmente estão ligados conosco. Quero saudá-los de todo o coração, no nome do precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sintam-se, apesar do grande calor, bem e bem-vindos, porque de fato é um grande privilégio que podemos ainda, sem perturbação, estarmos reunidos aqui para ouvirmos a sua santa e preciosa palavra. A palavra para o nosso tempo, de boca chamada, pelos maravilhosos hinos, nós já fomos abençoados ricamente e fortificados. Hoje, eu quero perguntar uma vez, se há alguém aqui que não necessite da ajuda do Senhor. Posso ver essa mão? Há alguém aqui? Nenhum lugar há uma mão que se levantou. E isso é bem assim. Isto é de fato o que necessitamos. Precisamos de fato da ajuda do Senhor. Nós todos necessitamos de ajuda. Nós todos necessitamos de redenção. Estamos todos cansados e carregados. Chegamos aqui. Alguns estão muito carregados e cansados. E podemos colocar hoje todas as nossas preocupações, jogar sobre Ele. Ele é o bom pastor. Nós cantamos. E Ele cuida das suas ovelhas. Ele até deu a sua vida por suas ovelhas. Uma história me veio à mente nas montanhas suíças, que aconteceu nas montanhas suíças há muitos anos. Um homem crente, em uma caminhada, ele viu um jovem que estava pastoreando as ovelhas do seu pai, e ele falou com ele e perguntou se ele também conhece o grande pastor que o protege e deixou a sua vida por ele. Então esse jovem disse, ele não o conhece. Então esse homem crente explicou brevemente o que o grande pastor fez por ele. E ele compreendeu diretamente esse jovem e consagrou sua vida ao Senhor. Fez o arrependimento e partiu alegre e feliz. Antes de se despedir deste homem,
ele lhe deu ainda um provérbio, uma palavra que significa ele teve que levantar a mão direita e abrir os dedos, e ele deu 5 palavras. Ele teve que falar em seguida: o Senhor é meu pastor. E com a mão direita ele teve que segurar o dedo do anel, segurar firmemente. O Senhor é meu pastor, meu pastor. E ele partiu alegre para casa. E sempre disse essas palavras diante de si. E a família viu que aconteceu uma transformação. E no próximo inverno, ele teve que buscar um medicamento para sua mãe, que estava muito doente no vilarejo que estava perto, e o pai o enviou com o coração atribulado a ele, e esse menino foi então encoberto por uma avalanche e morreu. E a busca, os enviados para o resgate encontraram esse menino num túmulo frio, e com a mão direita ele estava segurando o dedo do anel da mão direita, firmemente estava segurando, e assim ele partiu. Assim o Senhor o levou para a glória. Nós vemos, se estamos sob a proteção de Deus, então a morte não tem nada contra nós. Nós, mesmo adiante da morte, estamos protegidos nele. Antes de orarmos, queremos ler um salmo, Salmo 91, e eu quero pedir que nós nos levantemos para isso. Ainda há um pedido de oração aqui. Erwin Fries pede à igreja que lembre-se dele em oração. Ele está passando muito mal em relação ao seu corpo físico, e nós queremos fazer isso com prazer. Salmo 91, eu lerei todos os versículos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Dirá ao Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Versículo 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás... No mundo temos perigos, mas debaixo das suas asas poderosas estamos protegidos e em segurança. Versículo 5. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio,
No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós queremos hoje também estar segurando no Senhor e trazer a Ele todas as nossas dificuldades e problemas. Precioso Pai Celestial, com corações gratos, estamos aqui olhando para Ti. Receba a gratidão íntima, que ainda podemos viver no tempo da graça, que ainda temos livre acesso ao trono da graça. Senhor, nós necessitamos de Ti. Nós necessitamos da Tua ajuda. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós todos necessitamos de ajuda. Obrigado, Senhor, que de acordo com a Tua promessa, estás presente. Tu estás no nosso meio e passa por nossas fileiras para nos abençoar. Na Tua bênção, de fato, tudo está. Senhor, tem graça e misericórdia de nós, especialmente nesse dia, que recebamos a bênção de Deus e os nossos corações sejam fortificados, para que também nós possamos passar adiante. Senhor, nós te trazemos também agora o pedido de oração do nosso precioso irmão. Tu és o vencedor do Gólgota. Tu pagaste por todos nós um alto preço. É um fato incomparável que por nossos pecados, enfermidades e sofrimentos, exclamasse como vitorioso vencedor de Deus, está consumado. Também por nosso irmão isso aconteceu. Senhor, nós conhecemos Tua palavra. Jesus vive. Tu és o médico e o que cura. Tua palavra diz, eu te desejo estado são, também com a Tua alma e com o poder da Tua palavra, do Teu sangue. Pedimos que as potestades do inimigo e todas as famílias em nossa congregação, neste salão, que sejam retirados, que desapareçam, para que todos possam receber ir para casa plenamente curados e sarados e salvos. Obrigado por Tu fazeres tudo bem e trazeres tudo em ordem. Abençoe e fortifique hoje o Teu servo e mensageiro, de forma especial, unja-o poderosamente, também toda a congregação, com o poder das alturas. Abençoe a todos nós juntamente, para que hoje possamos, com nova coragem, com nova confiança, possamos partir. Mais uma vez, Senhor, abençoe a todos nós nessa tarde, Senhor.
Deixa a tua face iluminar adiante de nós. Fale a cada coração e a cada alma. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, eleve a tua face sobre nós e dá-nos a tua paz, no santo nome de Jesus. Amém. Vamos cantar diretamente. Vem das alturas, vem Espírito do Senhor. Vem das alturas, vem Espírito do Senhor. Rujas e movas, não permaneças longe. Ruja e mova, não permaneças longe. Fogo divino, caia. Tu nos é precioso. Dom celestial, tu nos é precioso, dom celestial. Todos juntos, batiza das alturas, para que uma santa chama possa ser vista em nós. Amém. Vocês podem sentar-se. Também eu quero desejar as boas-vindas a todos, de todo o coração, no precioso nome do nosso Senhor. Eu não sei se temos visita da América do Sul também hoje aqui. Quem quer que esteja aqui, sintam-se bem no nosso meio. De fato, ouvimos um texto poderoso nos hinos do coral. Cada hino foi uma pregação. Convidados para confiarmos no Senhor. E também os hinos conjuntos que cantamos. Senhor, tu fizestes grandes coisas aqui em nós. Em júbilo a partir do pó, nós te adoramos. E ainda o hino onde a boca, os olhos e os ouvidos têm que ser consagrados ao Senhor, e cada boca, e antes da boca poder ser utilizada, os olhos têm que se tornar videntes e os ouvidos têm que poder ouvir antes da boca poder se abrir. Isto é absolutamente importante. Ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Vamos enfatizar mais uma vez, irmãos e irmãs, antes de abrirmos a boca, que Deus possa conceder graça, que tenhamos olhos ungidos, ouvidos abertos, que o Senhor possa bem-aventurar, quando Ele disse, bem-aventurados são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Venham, por favor, na frente, aqui ainda 4, 5 lugares livres, por favor, por favor. Sim, seja trazida a gratidão ao Senhor de coração, seja trazida a gratidão. E mais uma vez, sejam bem-vindos de coração e todos que estão conectados. Primeiramente hoje, passaremos as saudações de coração. Tivemos
um fim de semana todo poderoso na Romênia. Foi um jubileu há 50 anos atrás, em agosto de 1968, pela primeira vez na Romênia. E após isso, 30 vezes eu estive lá. E foi mais uma vez uma reunião que trouxe fruto para a eternidade. Pessoas vieram de todos os lugares, da Moldávia, da Sérvia, dos países vizinhos. No auditório principal estavam cerca de 1.500 pessoas reunidas, no salão anexo mais 300, e Deus de fato concedeu graça acima de todo pedido e compreensão. E aqui, nosso irmão, que é responsável por isso internacionalmente, para fazer as conexões, para que todos em todo o mundo possam ouvir. No Facebook, acima de 5.000 estavam ligados. No YouTube, acima de 2.000. No streaming ao vivo, foram 140. Acima de 7.000 ligações em todo o mundo. Todos puderam ouvir. Foi uma cidade ao rio Donau, de um lado a Sérvia, do outro lado Romênia, e Deus de fato concedeu graça sobre graça, que sua santa e preciosa palavra não somente fosse anunciada localmente, mas que em todo o mundo pessoas ouvem. E se então recebemos um e-mail da Austrália ou dos diversos países, nós ouvimos e nós vimos. Vocês sabem o que isso significa para mim? Se o nosso Senhor disse, o Evangelho do Reino de Deus será pregado a todos os povos para testemunho, então podemos dizer, nós somos testemunhas com os nossos olhos e ouvidos daquilo que o Senhor predisse e acontece no nosso tempo. A Deus, o Senhor, seja a gratidão trazida por isso. Eu tive também pensar em algumas coisas que estão ligadas a isso, especialmente com Israel e com aquilo que está acontecendo atualmente, irmãos e irmãs. Simplesmente Todo-Poderoso, eu anotei 2, 3 coisas daquilo que no nosso tempo está acontecendo. Ambas coisas caminham paralelamente. O chamado para fora da igreja neotestamentária, que como noiva é guiada ao noivo de todos os povos e línguas. Isto é uma coisa. E a outra, a reunião do povo de Israel, de todos os povos, línguas e nações, nos quais foram espalhados. Especialmente me alegrei sobre o que o senhor Netanyahu, cerca de uma semana atrás, declarou. Ele se referiu àquilo que no ano de 1897,
e 97 em Basel, em agosto, aconteceu, qual seja, com Theodor Herzl, que como primeiro trouxe o sionismo à vida e disse: os judeus necessitam de um próprio Estado. E no dia 2 de novembro de 1917, Balfour, em Londres, deu a declaração que o que Theodor Herzl havia proclamado tem que se tornar realidade. E Netanyahu se referiu a ambos quando, cerca de uma semana atrás, ele explicou: Israel pertence ao povo judaico e a partir de agora somente há uma língua na terra e seja hebraico, e todos os outros são bem-vindos de coração no nosso meio. Eu menciono isto somente por isso, porque profecia bíblica se cumpre adiante dos nossos olhos. Quando virdes que a figueira se tornar frutífera, suculenta, então sabereis que o tempo está próximo. E em Oséias 9, versículo 10, Deus no Antigo Testamento colocou como figueira que foi encontrada no deserto. Nós nos alegramos com Israel e nós nos alegramos ainda mais que Deus enviou um mensageiro no nosso tempo para chamar a nossa atenção, para direcionar a nossa atenção para aquilo que está acontecendo antes do retorno de Jesus Cristo. E eu pensei numa pregação do irmão Branham em agosto de 1955, que eu pessoalmente ouvi do profeta Joel, e deixe-me ler esses versículos para que saibam o que é pensado no profeta Joel, capítulo 3. O irmão Branham se referiu aos versículos 23 a 26, no versículo 23, que Deus, Senhor, deixará cair chuvas torrenciais, chuvas serôdias e chuvas primeiras. E então lemos que Deus restaurará todas as coisas que estavam anteriormente. E no versículo 26, e tereis fartura para comer, estareis saciados e glorificareis o nome de vosso Deus, o Senhor, que se mostrou maravilhosamente a nós, e meu povo no futuro jamais deve ser envergonhado. O tema era que Deus havia prometido tudo o que estava na igreja fosse restaurado, tudo sendo colocado no estado original. Irmãos e irmãs, se pensarmos o que aconteceu no princípio na igreja, os 9 ministérios eram dons de cura, dons de fazer milagres, dons da fé, e Deus confirmou a palavra que foi anunciada.
E nós cremos que nós, como povo de Deus, não seremos envergonhados porque cremos a Deus e sabemos Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. E isto não é teoria. Isso eu posso testificar, porque o irmão Branham, de fato, teve um ministério como aconteceu no princípio, como o Senhor teve. Na hora, cegos puderam ver, aleijados puderam andar. Na hora, Deus confirmou a palavra. E nós esperamos por isso e sabemos que o Senhor confirmará a sua palavra e trará tudo ao estado correto. Nós podemos somente anunciar a palavra, mas Ele confirma a palavra em nós. Nós que confiamos nele e que cremos de todo o coração. Vocês sabem, a última mensagem tem que ser como a primeira. O eternamente válido Evangelho. Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, é e permanece o ponto central da nossa proclamação. Paulo não queria anunciar e pregar nada a não ser Jesus Cristo, o crucificado, com o qual nós fomos crucificados e podemos viver com Ele. E para enfatizar isso mais uma vez, os nossos olhos, os nossos ouvidos, Deus abençoou para que possamos ver e ouvir, que possamos crer e nos colocarmos plenamente do lado de Deus. E como Paulo, em Romanos 4, falou de Abraão, ele não se deixou enganar pela incredulidade. Esta é uma expressão muito importante. Incredulidade engana e nos leva ao erro, mas a fé, disso é que se trata. Abraão creu a Deus. Ele não olhou para si mesmo e para as circunstâncias, ele creu a Deus. E isto lhe foi imputado por justiça. E ele viu a promessa se cumprir. Da mesma forma, é conosco nesse tempo. Nós cremos de todo o coração. Também o que aconteceu no dia 11 de junho de 1933, irmãos e irmãs, e justamente anteriormente eu li em Apocalipse 22, vejam, eis que cedo venho. Ainda em Apocalipse 22, há 2000 anos, mas hoje o tempo não somente está próximo, hoje o tempo está aí. Aquilo também o que os apóstolos escreveram, falaram, foi determinado para o nosso tempo. A Bíblia foi escrita de tal forma que podemos lê-la hoje como se tivesse escrito ontem ou hoje, direcionada a nós e para nós. Tivesse sido escrita para nós. Se Pedro escreve, nós não seguimos fábulas engenhosas, então simplesmente falamos amém. Nós também não. Também nós não seguimos fábulas. E se Pedro escreve,
que nenhuma profecia da Escritura permite interpretação particular. Então falamos amém. Absolutamente amém. Nenhuma profecia da Escritura permite uma interpretação particular, mas sim aquilo o que Deus prometeu e o que Ele disse. Isto acontece, isso nós cremos. Se trata, de fato, da última mensagem que nos liga diretamente com Deus na fé e na obediência. Que aquilo que Deus determinou para esse tempo, que nós criamos nisto e também na plena obediência nós possamos segui-lo. Nós cremos o que foi dito ao profeta, assim como João Batista foi enviado, sendo precursor da primeira vinda de Cristo, assim a mensagem que te foi confiada será precursora da segunda vinda de Cristo. Irmãos e irmãs, eu olho para mais de 50 anos que passaram. O que em todos esses anos eu fiz? Fiz as malas e tirei as malas e fui para o aeroporto e voltei de novo e fui a todos os povos e línguas viajando. E como eu mencionei anteriormente, já desde 1968, toda a Europa Oriental, e naquela época, com o carro, seja pela Polônia, pela Tchecoslováquia, seja pela Romênia, pela Iugoslávia, sempre com o carro a caminho para carregar a palavra do Senhor. E deixe-me mencionar isto, porque faz parte. Deus concedeu graça que desde 1967 eu tive pregações na Rádio Luxemburgo toda domingo de manhã. Isso podia ser, minha voz podia ser ouvida pela Rádio Luxemburgo, ondas médias, ondas curtas, e através disso, todos os contatos surgiram na Rússia, na Polônia, na Tchecoslováquia, na Romênia, em todos os países orientais. Os que falavam da língua alemã puderam ouvir. Nós podemos mencionar todos os detalhes, simplesmente gratos ao Senhor, que desde o princípio cuidou que a última mensagem não tivesse sido colocada debaixo do candeeiro, mas sim sobre o candeeiro foi colocada e que de fato em toda a terra foi carregada e que em todos os povos e línguas podem ouvir juntamente, podem crer e vivenciar a sua preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, se aqui em Joel está escrito aqui, e meu povo, é disso que se trata, e meu povo, de outra coisa não se trata, meu povo, todos os outros caminham por seus próprios caminhos, mas nós, como povo de Deus, podemos confiar no Senhor. E se aqui está escrito na última parte do versículo 26, e o meu povo, Joel 2, 26, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Não vão nossos pensamentos a Romanos 9, o último versículo, não vão para Romanos capítulo 10, aqui, Romanos, no capítulo 9, ainda está escrito,
Romanos 9, versículo 32 e 33. Von dem Geschlecht, siehe, ich lege in Zion einen Stein, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço einen Felsen des e uma rocha de escândalo, und wer e todo auf ihn aquele sein que crer Vertrauen nela setzt, wird não nicht será zuschanden confundido. werden. Die Schriftgelehrten, Os escribas, die Pharisäer, os haben fariseus, diesen kostbaren Stein verworfen. eles rejeitaram essa pedra preciosa. War er A ein eles Anstoß, foi uma pedra de tropeço, mas para todos que colocaram sua confiança nela, para estes se tornou ele a pedra da esquina. E nós somos as pedras vivas que na edificação de Deus fomos edificados, e Jesus Cristo, Ele é a pedra da esquina. Deus mostrou à igreja em muitas comparações e exemplos, e da mesma forma, em Romanos, no capítulo 10, aqui está escrito, no versículo 10, escrito, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, amém, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Irmãos e irmãs, nós podemos sinceramente e honestamente dizer, nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos o Senhor como Redentor, nós proclamamos o que está escrito, Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, nós proclamamos pelo sangue da nova aliança, a carta de culpa foi rasgada, o pecado foi perdoado, os pecados foram perdoados, Deus nos justificou pela fé na consumada obra de redenção na cruz do Gólgota. E nós fomos colocados diretamente como seguidores do nosso Senhor. Isso também, no começo, nós ouvimos, nenhum próprio caminho, nenhuma vontade própria mais, determines tu somente. Deus não disse através do profeta Isaías, vossos caminhos não são os meus caminhos, meus pensamentos são mais altos que vossos pensamentos, e nós podemos, aquilo que Deus disse em sua palavra, em obediência, nós podemos seguir, confiar no Senhor e saber, a fé e a obediência guiam para o alvo, e também nós não seremos decepcionados, irmãos e irmãs. Eu quero que vocês, de uma vez por todas, possam crer nisso. Nós não falamos de nós mesmos, e não para nós, mas diretamente com missão de Deus, tão certo quanto profetas e apóstolos receberam um chamado direto para a proclamação da palavra, assim é no nosso tempo, assim aconteceu, ou audivelmente com esses ouvidos. E se para isto, sim, podemos ler de 1 Timóteo para que vocês saibam, aqui não é anunciada uma nova direção de fé, mas sim o pleno
santo evangelho original de Jesus Cristo, unseres Herrn. nosso Senhor. Wenn Paulus E hier se Paulo aqui, im 1. Timotheus, em 1 Timóteo, im ersten Kapitel, no capítulo 1, besonders die beiden Verse 1 especialmente und 12, os dois versículos 1 e 2, deixe-me im ler Namen des Herrn, no nome do Senhor. konnte Paulus sagen, Paulo pôde dizer, ich, Paulus, Paulo, ein Apostel apóstolo Christi de Jesus Jesu, Cristo, nach segundo dem o Auftrag, mandado nach de dem Deus, Auftrag segundo Gottes, o mandado de Deus, Auftrag Gottes, mandado de Deus, unseres Herrn, nosso Salvador, ja, und sim, Retters, e do Senhor und Christi Jesu, Jesus Cristo, der unsere esperança nossa. Hoffnung ist. Nicht im eigenen Auftrag, Não sendo nicht im enviado por si Auftrag mesmo, einer Gemeinde, não sendo enviado por uma igreja, sondern mas weil sim es ein Teil der porque era göttlichen parte Heilsgeschichte, da história de ein salvação Teil divina, des göttlichen parte Heilsplanes, do plano de in salvação de unserer Deus, Zeit do ist, nosso tempo, den wir persönlich miterleben que nós podemos vivenciar dürfen. pessoalmente. Und Gott hat doch unsere E Deus Augen, abriu die geistlichen os Augen, nossos olhos espirituais, gesalbt. ungiu Denn nossos so olhos steht espirituais, so pois assim im está letzten escrito Sendschreiben na última carta, in Offenbarung em 3, Apocalipse dass 3, der Herr unsere que o Senhor Augen salben ungiria os nossos olhos damit wir sehen. para que possamos Und wir ver. leben E nós im letzten vivemos Gemeindezeitalter na última era da und igreja haben die Gnade e temos vor Gott und bei recebido a Gott graça de Deus e gefunden, para com Deus dass wir glauben können. que podemos Auch crer, Bruder Brenner mesmo se o irmão Branham 18 Mal 18 sein vezes Zeugnis wiedergibt. Und es ist repete o einfach seu testemunho. Isto é dominador. wenn man das mit den Se Ohren mithört, podemos ouvir isso com os welch ouvidos, eine Autorität com que autoridade und e com Gewissheit que er certeza darüber ele spricht, fala sobre isso, especialmente von dem Erlebnis, das vivências das mit Brausen que com o bramido e então a voz da nuvem sobrenatural, Johannes der Täufer, como João Batista dem ersten Kommen foi enviado Christi, como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem die dem que zweiten será Kommen Christi. precursora da segunda vinda de Cristo. Was ist geschehen? E o que aconteceu? Gott hat den Botschafter Deus genommen tomou o mensageiro e a mensagem nos foi deixada. E esta, de fato, no nome do Senhor, em missão divina, a partir do tempo, nós proclamamos e somos gratos a Deus que, de fato, alcançamos os confins da terra, dos 193 países que existem na terra. Nós regularmente 172 existem que nós apoiamos e o restante será apoiado por aqueles que vivem nos países vizinhos. E nós podemos, diante da face de Deus, dizer que o Senhor, através da técnica, tornou tudo possível para que a última mensagem alcançasse todos os eleitos em todos os povos e línguas e tribos que ouvem e creem na última mensagem e esperam pelo retorno de Jesus Cristo, são preparados. No último primeiro fim de semana, em julho, estava um irmão de Joanesburgo, irmão Justin, em Krefeld. E ele pensou consigo mesmo, sim, irmão Frank, ele deu testemunho que ele esteve em Washington e que ele lá viu a fotografia com a coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Branham, que ele especialmente foi no salão de artes, esteve lá em 68, que o irmão Justin fez da reunião de Krefeld. Ele voltou para Joanesburgo e então para Nova York, então para Washington, e simplesmente buscou
Ele mostrou uma foto, então, quando ele está na galeria de artes lá, E lá, pediu lá que ele possa ver a fotografia com a coluna de fogo. Uma senhora o levou junto e ele a seguiu. Então, abriu uma prateleira. Isso é uma enorme prateleira, uma gaveta enorme. Então, levantou a foto com a coluna de fogo, colocou sobre a mesa e ele fez fotos e disse: eu vi pessoalmente, 1968, o homem me disse, aqui não há descrição, um dia esta fotografia terminará então na gaveta. E o irmão Justin, já há cerca de 3 semanas, simplesmente esteve em Washington e vê a foto, tirou fotografias disso, como isso aconteceu, que ele pôde ver isto lá. Irmãos e irmãs, o que Deus faz é simplesmente realidade, e somos gratos por isso, que desde o princípio recebemos a conexão a partir de Deus, e nós não glorificamos nenhuma pessoa, mas damos a Deus somente a honra, que Ele determina quem e o que tem a dizer e quando a mensagem tem que ser trazida. Nos dias do nosso Senhor, pode ser dito, o tempo está próximo. Repetidamente, o tempo está próximo. O que podemos dizer hoje? Hoje podemos dizer, o tempo está aí. O tempo está aí. Profecias bíblicas se cumprem diante dos nossos olhos. Na igreja, no chamado para fora, e na noiva, e da mesma forma, em Israel. Quão frequentemente o Senhor disse, quando virdes que tudo isso se cumpre, elevai as vossas cabeças. Também isto, amados irmãos e irmãs, deixe-me dizer isto sinceramente e claramente. Tão certo quanto Deus enviou seu mensageiro com a missão absoluta antes do retorno de Jesus Cristo, que a palavra original fosse revelada, tudo fosse colocado à luz do candeeiro, até a abertura dos 7 selos, introdução no completo conselho de salvação de nosso Deus. Tão certo quanto isto é realidade, certo é o chamado para fora, a preparação entre nós, que agora vivemos, que agora cremos e temos parte na proclamação. Então, certamente teremos parte no cumprimento de tudo aquilo, o que Deus determinou para a igreja, para esse tempo que Ele prometeu, e como já mencionei anteriormente, de Joel 2, Deus enviará primeiras e últimas chuvas. Isto, Tiago, no capítulo 5, versículo 7, ele mais uma vez mencionou em ligação com o retorno do Senhor. Vamos caminhar adiante na fé. Não nos tornarmos inconfortáveis, isso demora demais. Deus é longânimo, também isso Pedro escreveu. Deus simplesmente é longânimo, até que os últimos tenham sido chamados. Imaginem, nosso Senhor já tivesse chegado 50 anos atrás. Onde você estaria você? Onde estaria eu? Ou se tivesse chegado há 10 anos atrás. Deus, Ele é longânimo para conosco, até que o último dos povos seja chamado para e o número esteja completo. E então a trombeta ecoará e a voz do arcanjo e o Senhor, Ele mesmo, descerá e nos levará para lá.
Isto eu não somente falo, isto será assim, que todos que agora, sem qualquer exceção, que não tem nenhuma dúvida, nenhuma incredulidade, não deixam espaço para isto, não dão espaço para discussão para isto ou para aquilo, mas simplesmente de coração podem crer que agora foi o tempo e é o tempo quando a última mensagem antes do retorno de Cristo alcança todos os povos e línguas, de um lado para testemunho, de outro lado para chamado para fora e para preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. Quem pode crer nisso de coração, pode ir com a convicção para casa, que estará lá. Não olhem para os seus problemas, não olhem para as suas dificuldades, não olhem para que a todos nos rodeia, mas sim olhem para o Senhor, que deu a promessa, que podemos crer, e nós veremos a Escritura no seu cumprimento, e nenhum será envergonhado que coloca a sua confiança no Senhor. Eu já disse aqui algumas vezes, vocês não podem imaginar, irmãos e irmãs, o que significa com esses ouvidos a toda-poderosa, que tudo traspassa a voz do Senhor. Mas então, em abril de 1966, quando coloquei minha vida totalmente no ministério do Senhor, eu fiz um juramento diante do Senhor sobre lágrimas, na fé, e disse: Senhor, aquilo que tu me ordenaste eu farei, irei de cidade a cidade, de país a país, eu viajarei. Eu somente quero mencionar esta parte que foi muito importante para mim. Nesse juramento, eu desejo que todos que ouvem a tua palavra a partir da minha boca e creem nela, tomem parte do arrebatamento. Isto estava simplesmente nessa consagração. Vocês sabem, eu havia pregado 15 anos e trabalhado. Eu sempre havia ganhado meu próprio dinheiro, e após a partida do irmão Branham, não restou nada mais de colocar minha vida plenamente a serviço do Senhor e estar à sua disposição. Mas esse foi o ponto principal, que todos que ouvirem a tua palavra da minha boca e crerem nela, estejam lá, e que eu os veja novamente no arrebatamento e no Senhor. Esta é minha convicção, e com esta convicção eu nos últimos anos, pude visitar a todos os povos e línguas e proclamar a palavra. Então veio a vivência toda poderosa em janeiro de 1981, quando vivenciei o arrebatamento. Vocês não podem imaginar o que tal vivência significa, ter sido retirado do corpo, ser levado para o além, ver a multidão incontável vestida de branco, brilho em cada veste, não um branco morto, mas sim um brilho saía de todas as vestes, em simplesmente vivenciar o arrebatamento pela graça, e todos serão jovens. O Senhor, não com 84, elevará para lá, seremos transformados, todos seremos transformados, e teremos um novo corpo ressurreto, e estaremos com o Senhor todo o tempo. Irmãos e irmãs,
terá valido a pena ter ido de cidade a cidade, país a país, e terá valido a pena para vocês também fazer viagens longas e para ouvirem a santa palavra de Deus. Terá valido a pena para todos nós confiar, crer em Deus e ter parte naquilo, o que Deus está fazendo no presente. Vocês sabem, isto pode ser dito todas as vezes, cada vez. Nós somos rejeitados porque não cremos na doutrina trinitária. Esse é um dos pontos principais. Mas li um longo artigo como a doutrina trinitária chegou à existência até o século VI. É simplesmente incompreensível tudo o que foi dito lá. Nós cremos em um único, verdadeiro Deus, de eternidade a eternidade. E esse Deus único, para cumprir a redenção, Ele se revelou como Pai no céu, em seu Filho unigênito sobre a terra, e em nós, através do Espírito Santo, se revelou. Deus sobre nós, Deus em nós, e Deus conosco, e Deus em nós. 3 revelações do único Deus para nos trazer de volta à filiação e nos colocar. Gálatas 4, versículo 4. Um dos versículos mais importantes da Santa Escritura. Essa colocação na filiação. Porque este foi o motivo da revelação do Filho de Deus, que todos nós, como filhos e filhas de Deus, sejamos trazidos ao nosso estado original, adotados de filhos. Gálatas 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, e aqui, nascido de mulher, não nascido no céu, nascido de mulher, nascido sob a lei. É simplesmente tão importante a Santa Escritura somente deixar valer, somente ela. E na consumação, 1 Coríntios 15, 28, como filhos e filhas de Deus estaremos com o Senhor todo o tempo. Então ninguém mais falará de pai e filho, mas sim, então, novamente, Deus será tudo em tudo, como de eternidade foi, assim na eternidade será, e nós estaremos no Senhor todo o tempo. E Deus utilizou o irmão Branham de forma especial que todas essas verdades fundamentais bíblicas, divindade, batismo, santa ceia, são as verdades fundamentais para a igreja neotestamentária. Um Senhor, uma fé, um batismo. Então, de fato, temos que voltar e olhar como Pedro batizou, como Paulo batizou, como Filipe batizou. Simplesmente temos que voltar à palavra. E temos que, de Mateus 28 a Marcos 16, e de Marcos 16 a Lucas 24, 47, 48, temos que ir lá. E então, Atos Apóstolos 2, e então 8, então 10, e então 19, e então irmos a Romanos, capítulo 6. Nós temos que ir de passagem bíblica a passagem bíblica, ter respeito divino diante da santa e preciosa palavra de Deus. E nós somos simplesmente muito gratos por isso.
que Deus, no nosso tempo, não somente enviou o irmão Branham com esse dom especial da cura, mas sim com a missão especial que a mensagem divina, o pleno evangelho, tudo fosse restaurado, trazido no estado correto novamente, para que nós que cremos possamos vivenciar a realidade da restauração. Eu pessoalmente creio que cada promessa de Deus, também esta das primeiras e últimas chuvas, todas as promessas de Deus se cumprirão. E tão certo quanto lemos em Joel 2, meu povo não será envergonhado. Nós colocamos nossa confiança no Senhor e podemos tudo o que Ele nos disse e nos preparou, podemos aceitar na fé. Vamos ler ainda de 1 Tessalonicenses, para que todos nós seremos consolados e fortificados na fé, firmados na palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e aqui nós lemos no versículo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações, não para agradar aos homens, para que possamos ser agradáveis a Deus. É necessário que a palavra de Deus seja proclamada agradavelmente a Deus. Nenhuma própria interpretação, nenhuma própria explicação, mas sim a santa palavra de Deus no original seja anunciada. E isto, nos últimos anos, pela graça, nós pudemos vivenciar. Ainda as palavras da palavra aos Coríntios, irmãos e irmãs, quando e onde quer que leiamos na palavra de Deus, é sempre todo-poderoso. Nós nos encontramos, eu quase teria dito, em cada capítulo, em tudo o que foi escrito, nós nos encontramos pela graça. Leiam, por favor, juntamente comigo, de 1 Coríntios, no capítulo 2, especialmente aqui, versículo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, e então, versículo 16. É simplesmente importante, irmãos e irmãs, muito importante. No versículo 7 nós lemos: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, predeterminou para a nossa glória. Nós carregamos a sabedoria oculta, irmãos e irmãs, aonde hoje é isto anunciado, o que faz parte do chamado para fora, da separação, da preparação para o retorno de Jesus Cristo. Todas as denominações, todas as igrejas se firmaram naquilo que creem e ensinam. Todos têm suas confissões de fé, mas nós cremos como diz a Escritura. E como está escrito aqui, nós carregamos
a sabedoria oculta de Deus, que Deus, antes dos séculos, predeterminou para a nossa glorificação, para que nós possamos ter a glorificação no retorno de Jesus Cristo, possamos vivenciar. Por isso, a palavra nos foi revelada e nós aceitamos cada correção, tudo o que é necessário, nós aceitamos e agradecemos ao Senhor de coração por isso. Como está escrito aqui, predeterminação. Existe uma predeterminação divina. Deus quis que todas as pessoas fossem ajudadas, mas Ele sabia quem viria a Ele e todos que aceitariam a sua salvação. Ele pôde, desde antes da fundação da terra, Ele pôde predeterminar que vissem a sua glória. Então lemos aqui, especialmente 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 10. Ouçam, por favor, atentamente, leiam junto. Aqui está escrito: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Vocês sabem que eu especialmente me alegro pelas revelações de Deus. Algo tão precioso que Deus se revelou a nós de tal forma que que fomos introduzidos em todos os mistérios, naturalmente, o mistério especial de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, todos, aos quais Deus se revelou assim, que pisaram o chão de revelação, que entraram no lugar santíssimo e compreenderam e creem que a cortina foi rasgada, a arca do concerto foi aberta e o Senhor fala diretamente através da sua palavra a nós. E nós compreendemos tudo corretamente, como Ele já disse naquela época. Vossos olhos são bem-aventurados porque veem, e vossos ouvidos porque ouvem. Quantos milhares ouviram nosso Senhor, e a todos Ele falou em parábolas. E aos seus discípulos Ele disse: a vós foi dado conhecer os mistérios de Deus. Irmãos e irmãs, vamos resumir do que se trata agora. Se trata que a noiva do Cordeiro seja preparada para o retorno do noivo. Trata-se que a palavra que Deus prometeu para o nosso tempo, que nós aceitemos na fé, de fato crer de coração, e mais uma vez, seja enfatizado, não olharmos para nós mesmos, não para outros, não para circunstâncias, mas confiar no Senhor, porque se a promessa de Deus está em você, então acontecerá contigo, como com Abraão. Ele não se deixou enganar por incredulidade. Isto vai de volta ao jardim do Éden, e o irmão Branham disse: a serpente veio e aquilo, o que Deus havia dito a Adão, colocou em dúvida. Deveria ter Deus de fato dito? Por favor, jamais deixe isso acontecer com vocês. O que Deus disse é sim e é amém. E a palavra de Deus permanece eternamente. E você e eu, nós permanecemos com a palavra de Deus, pela graça, eternamente. Porque fomos nascidos de novo pela semente da palavra viva de Deus. Nós aceitamos e cremos
de coração. Nos tornou ciente para nós o que significa graça, o que significa eleição, o que significa ter encontrado graça adiante de Deus. Como Moisés disse, se encontrei graça adiante de ti, então deixa-me conhecer os teus caminhos. Deus nos deixou conhecer o seu caminho que Ele tem com o seu povo, nos deixou saber agora. E nós caminhamos por esse estreito caminho na fé e na obediência. Vamos falar mais uma vez para finalizar. Esse é de fato o período mais importante na igreja neotestamentária. A última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo. E como mencionei anteriormente, para nós, isto demora muito, muito tempo, seja com Israel, ou seja com a igreja. Quem teria imaginado que de 1917, ou de 1930, de 1946, de todas essas datas especiais que receberam seu significado, encontraram seu cumprimento, quem teria imaginado uma vez que demoraria tanto tempo assim? Ninguém. Até mesmo quando tivemos em Krefeld reuniões, nós estávamos sob a impressão, o retorno do Senhor pode acontecer todo o tempo. Anos passaram, mas como disse anteriormente, agora, o retorno do Senhor não somente está próximo, agora pode acontecer em cada momento. E como o irmão Branham, naquela época, em 1963, disse, ele pôde dizer, eu não vejo mais nada, o que ainda deva se cumprir. O retorno do Senhor pode acontecer. O que nós podemos dizer hoje, mais uma vez seja ressaltado, tanto quanto o último tenha sido chamado e adicionado, e o tempo, e o número estiver completo, a trombeta ecoará, e o Senhor, Ele mesmo, retornará. É uma das palavras mais poderosas. Deixe-me ler. Então, nós agradeceremos juntos ao Senhor, especialmente por todos os irmãos em todo o mundo, também aqueles que pensam que o Senhor já veio. Não. Quando o Senhor vier, então nós partiremos para a glória. Aqui está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Amém. Nenhum próprio pensamento poderia ser ou não, não. Dizemos isso de acordo com a palavra do Senhor. É assim, então, diz o Senhor. Então, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo, amém, aleluia, porque o mesmo Senhor, nenhuma doutrina, nenhuma mensagem, a mensagem é precursora antes da sua vinda, mas Ele mesmo retornará, e todos que creram na sua mensagem levará consigo, porque o mesmo Senhor descerá do seu colorido. Sim, o chamado está sendo feito. Vós, povo meu, saí. O chamado está sendo feito. Eis que o noivo vem. Preparai-vos para encontrá-lo. E então, e com a voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Maravilhoso. Graças seja a Deus. Também essa palavra está escrita para nós. Nós que vivemos. Paulo não está mais aqui, mas nós estamos aqui. Nós que vivemos e restarmos até o retorno do Senhor. Irmãos e irmãs, comece uma vez a agradecer a Deus que as palavras foram escritas assim, sob inspiração do Espírito Santo, que nós podemos ler hoje e hoje está direcionada para nós. E nós nos encontramos novamente na palavra e somente podemos agradecer ao Senhor. A Ele seja a honra pelo sangue da nova aliança, por sua santa palavra revelada e pelo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Vamos falar mais uma vez, a última mensagem está sendo passada e todos que encontraram graça diante de Deus crerão e na obediência seguirão ao Senhor. A Ele seja a honra. Ele começou a sua obra e a consumará para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Temos hoje irmãos e irmãs aqui que pela primeira vez estão aqui, especialmente que podemos desejar as boas-vindas de coração. Temos pedidos de oração que podemos trazer ao Senhor. Quem tem um pedido de oração, leve brevemente a mão. Sim, em todos os lugares há pedidos de oração. Senhor, Todo-Poderoso Deus, nós ouvimos a Tua palavra, nós temos parte na consumada redenção, em espírito, corpo e alma. Amado Senhor, nós somos a Tua propriedade. Tu nos compraste em alto preço. Tu derramastes o Teu sangue, o sangue da nova aliança. E nós podemos ser a multidão comprada pelo Teu sangue, que crê na palavra revelada de coração e através do Espírito Santo é guiada em toda a verdade. Amado Senhor, o tempo não somente está próximo, o tempo está aí. Elevai as vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. Abençoe a todos. Tu conheces os seus problemas, conheces os pedidos e todos os desejos que cada indivíduo tem. Amado Senhor, também nos casamentos, seja nas famílias, seja no trabalho, aonde quer que seja jovem, seja idoso, ajuda-nos a todos, pois assim nós ouvimos, a nossa ajuda é o Senhor, e Tu nos ajudaste, nos carregaste, e nos ajudarás adiante e nos carregarás. E nós pedimos por todos que necessitam de perdão, e nós todos necessitamos. Perdoa-nos a todos, ó Senhor, também cada desobediência, cada incredulidade. Perdoa a mim, perdoa a todos nós. Tem plena misericórdia de nós até a profundeza da alma, ó Senhor, para que os Teus caminhos sejam os nossos caminhos e os Teus pensamentos os nossos pensamentos, a Tua palavra a nossa palavra, para que, como multidão comprada pelo Teu sangue, como multidão batizada no Espírito, possamos te encontrar no Teu retorno. Receba gratidão pelo envio do Teu servo e profeta. Receba gratidão pela mensagem que agora alcança os confins da terra.
Abençoe, chame os últimos ainda para fora. Consumes a tua obra de redenção, como tu consumaste a tua obra de criação. E abençoe a todos, também agora no nosso meio, e todos que estão ligados, aonde quer que estejam. Salve, cure, liberte e confirme a tua preciosa e santa palavra em todos nós. A ti, ao único Deus, seja a glória trazida, também pela graça que tu nos incluíste no teu plano de salvação. Amado Senhor, a ti seja a glória, o louvor em toda a eternidade, e que todos que hoje ouviram a tua palavra e creem possam partir daqui com a convicção que foram determinados para tomarem parte no arrebatamento. Eles creem agora e então verão o que creram. Tire a última dúvida, tire tudo fora e conceda a fé que vence, porque a fé é a vitória que venceu o mundo com todas as suas perguntas e dúvidas. O mundo foi vencido. Eu te agradeço, amado Senhor, pela vitória do Gólgota. Eu glorio o poder do teu sangue, da tua palavra e do teu Espírito. E te agradeço pela multidão comprada pelo sangue. Em breve nós te veremos. O tempo está próximo, o tempo está aí. Louvado e glorificado seja o teu santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Cantaremos ainda um hino que caberá, número 7. Número 7. Senhor, tu fizestes grandes coisas em nós aqui. Alegrem-se no Senhor. Digam-lhe, tragam-lhe a gratidão. Número 7. Vamos cantar juntos. Vamos cantar de coração. Senhor, tu fizestes grandes coisas em nós aqui. Com júbilo no pó, nós te adoramos. Louvamos o poder da tua graça, unidos. Tu, o amigo mais fiel da nossa alma. Glória a ti, somente Jesus. Glória a ti, a Jesus somente. Tudo que tem sopro de vida, cante junto. Glória a Jesus. Sim, a Jesus somente. Tu, cabeça coroada dos teus filhos, mostra-te sem coberta a cada um que crê. Caminhas no círculo dos teus aqui, para que cada um possa te sentir em santidade. Também hoje aqui pode sentir. Glória a ti, a Jesus somente. Glória a ti, a Jesus somente. Tudo o que tem sopro de vida, cante junto.
Glória a Jesus. Sim, a Jesus somente. Rei dos corações, tu nos compraste e nos batizaste com o Espírito e com fogo. Toma-nos a todos com corpo e alma. Nós somos teus eternamente, Emmanuel. Glória a ti, a Jesus somente. Glória a ti, a Jesus somente. Tudo o que tem sopro de vida, cante junto. Glória a Jesus. Sim, a Jesus somente. Vá pelos países, ó Salvador do mundo. Incline o que ainda se coloca no teu caminho. Acorde os pecadores adormecidos rapidamente. Que o salário das tuas dores seja totalmente participado a ti. Glória a ti, Jesus somente. Glória a ti, Jesus somente. Tudo o que tem sopro de vida, cante junto. Glória a Jesus. Sim, a Jesus somente. Isto será somente glorioso. Isto será somente glorioso. Quando livre da dor, eu ver a sua face. Quando livre da dor, eu ver a sua face. E todos digam amém. Amém, aleluia, amém. Irmão Scherer, você vem ainda para agradecer conosco? Está ainda alguém aqui? Seja dada gratidão, Senhor. Passamos saudações a todos que ouviram. Amado Senhor, é graça, graça e mais uma vez graça, que nós podemos estar aqui diante da Tua face, Senhor. Nós cantamos, o Teu salário de morte seja totalmente valido a pena, que Tu recebas o Teu salário por todo que Tu chamaste. Senhor, Tu nos chamaste. Nós podemos falar sim, Tu nos redimiste e nos compraste no madeiro da cruz. É graça novamente que nós podemos reconhecer e aceitar a mensagem. Senhor, o Teu Espírito nos guiou em toda a verdade, em cada dia de nossas vidas, Tu nos direcionaste. Que o Teu Espírito possa estar conosco também nos próximos dias. É um tempo duro, é um caminho cheio de pedras, estreito que temos que caminhar, mas a Tua mão nos está cuidando sobre nós. Como o mundo está descendo ladeira abaixo, mais ainda olhamos para cima a Ti, porque de Ti vem a ajuda, de Ti vem tudo, Senhor. Nós olhamos porque de Ti vem tudo. Senhor, nós te agradecemos que Tu nos despedes com Tua bênção. Tu nos colocaste nesse mundo, para cada um Tu colocaste no seu lugar. Deixa-nos estarmos, Senhor, provados nesse lugar. Dá-nos o Teu Espírito e o Teu poder para o perseverar
para que possamos nos manter firmes na Tua palavra, firmes nas Tuas promessas. Senhor, nós te agradecemos que Tu és o vencedor do Gólgota e a Tua vitória, a nossa vitória. Nós te agradecemos por isso, louvamos e glorificamos o Teu maravilhoso, glorioso nome de Jesus. Abençoe também o carregador da Tua palavra, Senhor. Senhor, abençoe em todas as suas viagens, fortifica-o em corpo, alma e espírito. Dá-lhe a força necessária, dá-lhe também a força física para que possa ainda suportar tudo isso, Senhor. Fortifica-o, Senhor. E dá-lhe o Teu Espírito adiante. Senhor, Tu prometeste, Tu o darás, Senhor. Nós te agradecemos por isso e damos a Ti todo o louvor e toda a glória e gratidão no Teu maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero indicar novamente que aqueles que querem se deixar batizar, em seguida venham brevemente a mim e deixem seus endereços. Obrigado, Senhor, nos abençoe. E eu desejo passar as orações muito especiais do irmão Helmut Miskis. A todos vocês, ele vos deseja a todos nós as bênçãos de Deus. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora. Amém. 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 Cada um estenda ao outro a mão. Amém.